precisamos estar a enumerar o que se passa, Pai, tu sabes de tudo. Então, Senhor Deus, que sejas tu, Senhor Deus, a tomar conta de cada um dos corações. Constrói, reconstrói, volta a encher, Pai, parte, volta a fazer de novo, Pai. E usa. Pai, que assim como tu tocaste no meu coração, venhas tocar cada um dos corações aqui presentes, Senhor Deus, para aquilo que tens a entregar a cada um. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Olha, então, hoje eu vou falar sobre o bom pastor. Gostava que vocês abrissem comigo no Salmo 23. Salmo bastante conhecido de cada um de nós. E eu vou falar especificamente sobre o bom pastor. Jeová, que nos pastoreia. Amém? Amém. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo do que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por vales escuros, onde a morte está perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe com convidado de honra, ungido a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém? Gostava que vocês repetissem comigo. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Muitas versões, algumas versões são diferentes, eu gosto particularmente desta, porque nos dá esta sensação de mais uma vez a nossa palavra, não é? O nosso cotidiano. E eu queria refletir com vocês sobre este salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele as alimenta, observa as suas necessidades e trata com carinho. Deus faz isso. Há um vídeo na internet que eu gosto bastante. Os rapazes vão fazer turismo nos Açores, na Madeira. E há um enorme rebanho de ovelhas. Eles estão lá bem no fundo. E ele e mais os colegas, eles estão lá a chamar as ovelhas. Vamos fazer o som. E nenhuma delas vem. Entretanto, passa o pastor, o dono daquele rebanho. Eles perguntam: como é que você faz para chamar elas todas? Você conhece elas todas elas têm um nome? Não tem. Então, você, para chamar todos, você chama por cada nome? Não. Eu tenho apenas um comando. Então como é? Ele faz lá um som que não é tão diferente do que o som que eles estavam a fazer. Mas o toque da voz dele entrou naquele rebanho todo e ela veio todos. Ao pé deles todos. Então, isso quer dizer que Deus não conhece o nosso nome. Cada um conhece o meu nome, o teu nome. Só que há um comando que Ele usa para todos da mesma maneira. É o Espírito Santo. Quando toca em nós. E quando esse comando Ele toca em nós podemos até estar cansados, podemos até estar com vontade de desistir, podemos estar com vontade de as coisas do mundão,
Mas quando Ele toca no nosso lar, Deus te ama. Deus é o teu bom pastor. Deus é a tua casa. Deus é o teu amigo. Deus é o teu provedor. E nós pensamos, espera aí, onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer? Eu ouço a voz e aquela voz me faz a trazer coisas. Estou às coisas boas da nossa vida. Amém? Amém? Deus faz o mesmo conosco. Ele conhece cada um de nós pelo nome e cada área da nossa vida. Esta declaração de Davi ela é profunda. De nada terei falta. E quando ele diz de nada terei falta, é mesmo de nada terei falta. Desde a saúde, desde a finança, desde o trabalho, tudo. De nada terei falta. As palavras de Davi são muito fortes. Eu reconheço que Davi ele era o chorão, porque muitos desses salmos são escritos com tristeza, tanto da alma como do coração, chorar. Nós lemos os salmos e nós sentimos quase as lágrimas de Davi quando escrevia cada um deles. Mas eu creio que este salmo aqui, ele não está a chorar, ele está alegre, está aos pulos. Quando ele diz que Deus é o meu pastor e de nada terei falta, e que Ele prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos, ainda diz que o meu cálice se transbordará. Ele não deve estar ali a chorar, a se lamentar. Ele está alegre, está bem disposto, ele está renovado pela sua força, não, pela certeza que de nada terei falta. Amém? Há dias que nós nos sentimos assim, cansados, desnorteados, confusos com tudo aquilo que temos que fazer. Mas quando a gente para um pouquinho, se a gente parar um pouquinho e pensar assim, Deus é amor. Eu não me recordo muito bem a altura exata, mas eu sei que muitas vezes quando a gente faz coisas na nossa pressa, ou com a pressa de fazer várias coisas no mesmo dia, acontece então alguma coisa errada. Ou a gente se frustra com alguma coisa, ou a gente quase que tem um acidente, seja de maneira for, ou a gente se acaba com alguma coisa. Porque de nada interessa a nossa correria se Deus não tiver a nossa frente. De nada interessa o nosso planeamento mensal, semanal, se Deus não estiver no controle de tudo. Então, quando Davi diz aqui, de nada eu terei falta, porque Deus é o meu pastor, eu tenho que colocar tudo nas mãos dele e descansar. Mas não é aquele descanso em que ficamos parados, sossegados, sentados no nosso sofá, vamos a novela, estou cansado, estou mal disposto. Nós podemos estar cansados, podemos estar mal dispostos, sim. Mas já oraste hoje? Já entregaste a Deus todas as coisas que tu fizeste? Ou aquelas que queres fazer? Já deste a primícia do teu tempo para Deus? Se Ele é o nosso pastor, e se nada teremos falta, é verdade. Mas também é verdade que nós temos que entregar a Ele. Nós temos que estar com Ele. Nós temos que fazer parte da vida dele. É certo que Ele largará os 99 para procurar aquela que se perdeu. É certo. Mas, se podemos ser um daqueles das 99, porque estão perto, não vamos ser aquela que se perdeu. Amém? É fácil fazer isso. É fácil a gente se perder. Eu já me perdi várias vezes. Eu já estive lá fora várias vezes. Arrependi-me de estar lá. Talvez algumas coisas que ainda passo hoje sejam porque estive demasiado tempo lá fora. Então, sejamos um bocadinho inteligentes para sabermos que nada fazemos sem a presença de Deus. Ele não está a dizer apenas que passará por lutas
mas que mesmo nelas terá tudo o que precisa, porque tem o Senhor como seu pastor. Não. Ele também diz que não faltará força, nem consolo, nem direção, e nem provisão. Não é só nas lutas, nem em tudo o resto. Lá em Salmos 23, no versículo 2, diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas. As ovelhas, elas precisam de pasto verde e de água fresca, frequentemente. Elas não conseguem encontrar isso sozinhas. Se vocês conhecem as ovelhas, ou se já pesquisaram sobre o animal que é a ovelha, é o animal mais inofensivo e mais desprotegido que existe. Ela pode estar aqui quietinha e o outro estar ali atrás, ela vai ficar aqui quietinha. Porque não tem noção do perigo. Lá na minha terra há pessoas que têm ovelhas e muitas vezes não temos lobos, mas temos raposas, temos vadios, com fome, que tentam apanhar alguma coisa. E algumas elas ficam quietinhas ao pé da redação e de manhã aparecem lá com falta de alguma coisa. Mas elas ficam lá, elas não sentem o perigo e fogem. Elas ficam lá. Porquê? Porque elas dependem da proteção do pastor. Elas dependem da presença do pastor nas suas vidas, para poderem estar seguros. O pastor as conduz até onde há alimento e descanso. Da mesma forma, Deus supre as nossas necessidades físicas e espirituais, dia após dia. Deus não nos alimenta com qualquer coisa. Ele nos leva ao melhor, ao que é nutritivo e saudável para a nossa alma. O repouso que é mencionado aqui é uma imagem da tranquilidade interior do nosso Deus. Não é o físico, é o interior. O repouso físico, a gente dorme mais do que 8 horas diárias, e a gente até consegue esse repouso físico. Mas muitas vezes mata mais rápido a falta de repouso interior do que o físico na vida do nosso Senhor. Depressões, ansiedades e outras coisas. E esse repouso interior é Deus. O médico até pode chegar e tocar em algumas coisas, mas é Deus. É a presença de Deus na nossa vida que faz ter esse repouso interior. Amém? De uma paz que vem de saber que tudo está sob o controle do nosso pastor. Nosso Deus, Ele nos guia com sabedoria. Salmos 23, 3 diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não apenas cuida e supre, mas também guia. Mas irmão, eu sei que Deus está na minha vida, então por que é que eu preciso fazer mais do que aquilo que eu faço? Mas o que é que você faz? Eu dou o dízimo, eu oferto, eu estou na igreja. E mais? Está bom. O resto tem muita coisa a fazer. Não ora, não jejua, não bate o joelho no chão. A partir mais qualquer coisa. Sabe aquelas audições para ver as novas estrelas, quando se procuram. E mata. Está bom? Não mata. E chega. Está bom? Tem que entrar na banda. Falta mais, qualquer coisa. Incenso, qualquer coisa, não é? Então, Deus é assim. Não basta só isto. É o resto. Ele quer tudo. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso tempo. Ele quer a nossa dedicação. A nossa presença. Ele nos quer por completo. Porque Ele nos ama por completo. Ele não nos ama só um bocadinho. Ele nos ama por completo. O pastor, ele guia a ovelha porque ela não tem senso de direção. Deus sabe para onde nos leva e como nos proteger.
durante a nossa jornada. Porque foi algo que escolheu. Amém? Mas quando nós decidimos ir por um caminho sem a sua direção, nos deixa ir. E muitas vezes é aí que nós tropeçamos, partimos a cara, e nos chegamos lá à frente, todos quebrados, e dizemos assim: agora eu preciso de mim. Quando o povo do Egito saiu, ele era para ficar 4 meses, mas ficou 4 anos. Por que será? Será porque eles estavam no caminho certo? Será porque eles estavam totalmente entregues na mão do nosso Deus? O nosso Deus protege em tempos difíceis. Versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo servindo a Deus, passamos por vales. Mesmo que todos os dias sejam dias de mais luta do que vitória, nós vamos passar por vales. Porque Jesus ele disse: não tenham medo, sejam fortes e corajosos, e eu venço o mundo. Amém? E se ele diz isso, quem somos nós para dizer o contrário? Ou para fazer o contrário? É difícil. O dia é uma luta constante. Mesmo quando a gente está em casa a pensar que não se passa nada, já me aconteceu sair do carro, entrar no carro, fazer uma pequena viagem, abrir a janela, estava calor, chego a casa para parar o carro, pensar nas contas que eu tinha que pagar. Vou fechar o vidro do carro e comer. Para! Uau! Talvez porque eu tinha a cabeça tão cheia de tanta coisa, e não fosse a agradecer a Deus pelas coisas que tinha já concretizado. Talvez então aconteceu. Para me lembrar que um dia a luta. É vitória também. Mas a gente não está desligado. Hoje vai ser só vitória. Agora vou sair de casa assim, vou passar. Amanhã sei que a luta já mais calma. Não. Mesmo servindo a Deus, passamos por estes vales. Mas a diferença é que não passamos sozinhos. Deus está conosco. A vara e o cajado representam proteção e direção. O vale é o símbolo da dor, do sofrimento e também da incerteza. Mas o pastor não nos abandona. Ele luta por nós, nos consola e nos guarda com o seu poder. Na passagem, o texto não diz: se eu andar pelo vale, mas quando eu andar. Não é se por acaso passou um vale. Não, mas é quando eu andar. É a segurança da demora. Quando eu andar, não interessa se aparece ali ou ali, ou se não vai aproximar. É quando eu andar, não interessa a situação. Quando eu andar, Deus estará comigo. Quando eu andar, eu não estarei sozinho. Quando eu andar, eu não serei atingido. Quando eu andar, eu vencerei. Amém? Os vales são inevitáveis. Mas há uma promessa: tu estás comigo. Promessa. E essa promessa muda tudo, seja qual for a luta que a gente ultrapassa. Esteja a passar. Seja qual for. Seja de morte, seja de perda, seja de falta de trabalho, de falta disto, daquilo, seja qual for. A promessa do nosso Deus é: eu estou contigo. Amém? Muitas pessoas, eu já tive um amigo que disse: eu não vou conseguir ficar no país. Por causa disto, não vou conseguir. E eu, como pessoa, disse: talvez Deus não te queira aqui. Mas estás a dizer: não. Talvez Deus tenha um propósito para ti noutro lugar.
Eu não consigo, eu não posso casar com aquela pessoa, eu não posso ter aquela. Talvez não é isso que Deus queira para a tua vida. Muitas vezes nós somos casmulos quando toca às coisas boas que aparecem à nossa frente. Mas talvez não é aquilo que Deus quer para nós, porque se calhar é a nossa ruína, porque se calhar é a nossa morte, porque se calhar é aquilo que faz com que a gente acabe de estar com Ele. Deus garante a nossa vitória e segurança eterna. No versículo 6 e 7, 5 e 6, diz: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Me honras ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Garante a nossa vitória e segurança eterna. Mas para isso nós temos que estar presentes. Para isso nós temos que estar firmes. O pastor só nos guia e protege, mas também nos honra e nos abençoa diante dos que nos perseguem. Ele prepara uma mesa de vitória, mesmo quando os inimigos ainda estão por perto. E mais, o cuidado de Deus é constante e eterno. A bondade e a misericórdia dele nos acompanham todos os dias. E temos a certeza que uma eternidade está garantida. Mas para isso nós temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis no pouco e no muito. E muitas pessoas esquecem que é só no pouco. Mas quando é no muito, o dia já não tem 24 horas. Já só tem 8. Não há tempo, não há força, não há vontade, há coisas melhores. Orar e jejuar é algo que não é na igreja que se aprende. São hábitos de cada um de nós. Eu fiz o jejum mais longo que eu fiz, assim, mais enquadrado, foi o jejum de Daniel. 21 dias. Sem nada de origem animal. Varei pigana durante um mês. Custa? Não. Na minha cabeça eu dizia: como é que eu vou fazer sem carne, como é que eu vou fazer sem isso? Mas quando a gente prova as coisas e estamos num propósito firme, as coisas começam a ter sabor. Começam a ser difíceis, afinal, isso é. E a gente leva o nosso propósito com dedicação. Quando a gente ora, nós começamos a orar 5, 10, 15, quando damos conta estamos a orar meia hora, uma hora. Às vezes colocamos o despertador e às vezes nem precisamos do despertador para acordar. Quando estamos na madrugada a orar, o sistema já desperta por si mesmo. É difícil, não é? A nossa carne, o nosso corpo, não nos puxa para ficar a dormir mais um bocadinho. Opa, já chega, vamos fazer outra coisa. O nosso corpo nos puxa. Mas quando a nossa mente, o nosso espírito está forte, nós agarramos na oração, mantemos o nosso joelho no chão e clamamos, oramos, e quando damos conta já estamos ali uma hora e pouco hora. Então, isso é ser fiel. Ele nos acompanha todos os dias e temos a certeza de uma eternidade. O nosso Deus é o Deus que é o nosso pastor. Ele cuida, supre, guia, protege e garante a vitória. Em todas as frases da nossa vida,
Ele está presente. Cada um de nós não está só. Ele está presente em todas as fases da nossa vida. Quando eu aceitei Jesus e vinha de uma família extremamente católica, isto para mim era uma seita. Eu não sabia o que era. Então, as primeiras vezes, a ida à igreja era como ir ao jardim zoológico. Víamos a irmã do salto, das línguas, onde é que eu estou? O meu irmão a orar em línguas, o pastor a saltar, nós estamos habituados, estava habituado a outra coisa. Cada uma pessoa com uma Bíblia na mão, a ler a Bíblia. Cada um só o padre que lia a Bíblia, não é? Coisa diferente, uma aldeia mais pequena. Então, era tudo novo. Mas quando a gente começa a caminhar pelo caminho que Deus tem traçado para nós, a luz começa a brilhar mais na nossa vida. E quando nós damos espaço para que Ele venha trabalhar na nossa vida, nós vemos a verdadeira essência do nosso Pai. Isso nos faz ficar cientes que só Deus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele é aquele, como diz lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela sua vida. Jesus ele morreu por nós. A maior entrega daquela vida. Mas a sua missão não acabou. Os exemplos daquela cruz é um exemplo para que nós possamos continuar a marchar em frente. Quando nós pensamos que uma porta se fecha de vez, duas ou três se abrem. Quando nós pensamos que, ao fim, Jesus ele acorda no meio da tempestade e faz aquela massa de loucura. Então, temos essa referência. Deus está sempre connosco. Sempre connosco, seja qual for o. Jesus é o nosso Deus, que veio até nós. Ele nos guia com amor que nos leva a eternidade. Que essas sejam duas passagens que nós temos que trazer na nossa vida. João 10, 11 e o Salmo 33. Quando a gente pensar em desistir, quando a gente pensar que é o fim, quando a gente pensar que é melhor voltar para casa, do que se manter no lugar, quando a gente pensar que é melhor sair daquele trabalho, não consegue mais suportar aquilo. Quando temos alguma doença, alguma enfermidade, pensamos que já é para a morte, nos lembremos que Deus está conosco. Amém?